Oi, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui para abrir a sua consciência, para refletir de que tudo que acontece na sua vida é você quem cria. Ah, então se minha vida tá uma bosta, é eu que tô criando essa realidade? Sim, eu vou te mostrar o porquê e o que você pode fazer para poder mudar essa situação que você está passando. Existem coisas importantíssimas que a gente não aprende na escola e uma delas é: o pensamento tem poder. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o pensamento não é uma coisa aleatória que passa na sua cabeça só para poder ficar te dando preocupações. Os pensamentos, eles são a fonte de todo mal e de todo bem que acontece na sua vida. Para refletir e mapeie os seus pensamentos. O que você pensa na maior parte do seu dia? Você pensa em injustiça, em tristeza, em coisas ruins, preocupações? Ou seus pensamentos são cheios de amor, gratidão, coisas boas e felizes? Existem inúmeros estudos que atestam que o nosso pensamento cria um campo elétrico em volta da gente. E um desses estudos criou a tabela de Hawkins, que eu vou tentar deixar aqui do ladinho para vocês verem. Nessa tabela você consegue ver que cada pensamento, cada sentimento tem uma vibração. Se são sentimentos ou pensamentos ruins, tem uma vibração baixa. E se são pensamentos bons, eles têm uma frequência mais elevada. E nela você pode identificar a frequência em hertz que tem cada pensamento. E o que isso tem a ver com o criar a nossa realidade? Resumindo bem, gente, a gente vive em um universo eletromagnético que nos dá exatamente o que a gente pede. Mas o que ninguém entende é que o universo não fala a nossa língua. Ele não fala português, não fala alemão, não fala inglês. Ele fala através de frequências. Então, quando a gente emite um pensamento para o universo, ele, por lei, te retribui a mesma frequência de volta. Mas como é que ele faz isso? A mesma frequência através de situações no dia a dia. Ou seja, se majoritariamente você tem pensamentos de raiva na sua cabeça, o universo vai te devolver situações no dia a dia que vai te deixar com mais raiva. Se você fica pensando como você é injustiçado pela vida, o universo vai te retribuir mais situações no seu dia a dia para que você se sinta cada vez mais injustiçado. Ok, e como é que eu faço para mudar isso? É relativamente simples. Basta mudar os seus pensamentos que você muda a sua realidade. Quando você eleva a frequência dos seus pensamentos, consequentemente o universo é obrigado a te mandar situações proporcionais aos seus pensamentos. Ou seja, se você tem durante o seu dia muitos pensamentos de gratidão, o universo vai ter que te mandar situações no seu dia a dia para que você se sinta cada vez mais grato. Ok, e como é que eu faço para mudar os meus pensamentos? Por experiência própria, eu sei que não é uma coisa muito fácil, porque a gente não consegue controlar, são tantos pensamentos que a gente tem durante o dia que não é muito fácil. Eu já tô nessa jornada de forma ativa, realmente querendo mudar a minha realidade, já tem mais ou menos 4 anos. Já aprendi muita coisa e mesmo assim ainda tem muita coisa para aprender. Eu vou passar aqui algumas coisas que eu fiz e que eu ainda faço que me ajudam nessa jornada para poder elevar a frequência dos meus pensamentos. 1. Assistir vídeos no YouTube que te façam elevar a sua frequência. Eu sempre gostei muito de assistir vídeos porque não tinha muito tempo para ficar lendo. Então, eu gostava de assistir coisas como Bob Proctor. Bob Proctor foi uma pessoa que ele se diz muito simples e ele aplica essa questão do seu pensamento muda a sua realidade. E eu gostava muito de ouvir os relatos dele e os ensinamentos dele, porque isso me fazia acreditar que eu também era capaz de mudar a minha realidade. Então, por exemplo, quando eu ia ou trabalhar, porque eu trabalhei como confeiteira por 2 anos. Recentemente eu parei de trabalhar como confeiteira. Então eu ia fazer as minhas produções, ou eu ia andar de carro, ou fazer ou arrumar a casa, eu já colocava o meu fone, colocava os vídeos do Bob Proctor, também ouvia muito Elaine Orives, Hélio Couto, Lúcia Helena Galvão. Então eu ia fazer essas coisas, eu colocava meu fone de ouvido e ficava escutando todos os ensinamentos deles, e era algo que me fazia acreditar que eu realmente era capaz de atingir o ponto que eu queria atingir. Então isso faz você pensar coisas boas, consequentemente eleva a sua vibração. 2.
Tire um tempo para fazer alguma coisa que você gosta. O foco é você parar de pensar nas coisas ruins. Então pensa naquela atividade que você gosta de fazer, que faz você se sentir no aqui e no agora. Sabe, aquela atividade que você, nossa, eu gosto tanto de fazer isso que eu vou aproveitar esse momento para realmente estar aqui e agora. Então, pensa aí o que você gosta de fazer. Pode ser fazer algum esporte, ler algum livro, olhar os pássaros, brincar com seu filho, assistir uma Netflix, pescar. Eu gosto muito de música, sempre gostei de cantar. Então o que eu fazia? Eu colocava meu fone de ouvido e eu gostava de treinar inglês, alemão, eu pegava uma música em inglês ou em alemão e pegava a letra no Google e ficava cantando enquanto eu ouvia a música. E eu cantava bem alto mesmo, porque é uma coisa que eu gosto muito, inclusive, desculpe vizinhos. E isso fazia eu desfocar, mesmo que fosse momentaneamente, das situações ruins que eu estava passando naquela época. 3. Mapeie os seus pensamentos. A maioria das vezes a gente é tomado pelos nossos pensamentos de uma forma que a gente nem percebe. Então você tá lá vivendo a sua vida, de repente, pá! Você já tá com um cenário todo criado na sua cabeça, de uma história com começo, meio e fim, onde você é injustiçado, onde você passou por uma traição. Nosso pensamento é meio maluco, né? A gente cria realmente essas coisas ruins. Então, no momento que você perceber que você tá nesse pensamento, você para e fala: cancelado, cancelado, cancelado. E muda. Muda para um pensamento que te faça feliz. Isso daí você vai ter que saber o que é que te faz feliz. Às vezes pode ser o sorriso do seu filho, pode ser um dia que você se sentiu muito feliz, pode ser você conquistando os seus objetivos, a forma que o seu cachorro te recebe quando você chega. Então, quando esses pensamentos ruins chegarem, você já fala cancelado, cancelado, cancelado e muda o pensamento para um pensamento que te deixa feliz. É normal, gente, que mesmo depois que você faça essa técnica, os pensamentos ruins continuem aparecendo. E eu sei que é difícil a gente controlar todos os nossos pensamentos, mas quanto mais você faz essa técnica, mais espaçado é a frequência entre um pensamento ruim e outro. Então, por mais que seja difícil e realmente os nossos pensamentos ruins eles insistem em aparecer na nossa cabeça, continua fazendo que é sucesso. 4. Pratique a gratidão. Se você não for grato pelo mínimo que você tem, você acha mesmo que o universo vai te dar alguma coisa a mais? Pensa na seguinte situação. Tem uma pessoa que está precisando de ajuda para poder comer. E você se dispõe a ajudar essa pessoa. Sei lá, você compra um lanche para ela, que é o que você pode ajudar naquela hora. Aí na hora que você vai dar o lanche, a pessoa olha para você. A pessoa olha pra você e fala assim: nossa, mas só isso? Não tem uma coisinha melhor, não? Ai, que negócio ruim. Eu não sei vocês, mas eu nessa hora ia ter vontade de falar: quer saber, eu não vou nem te dar esse lanche, pelo amor de Deus. Você tá ajudando a pessoa e mesmo assim ela tá sendo ingrata. Então, é basicamente assim que o universo funciona. Quanto mais você reclama, menos o universo vai te dar. Você precisa ser grato pelo mínimo que você tem. Nem que você tenha que agradecer apenas por estar vivo. Estar vivo já é uma dádiva gigantesca, né, gente? E eu tinha um caderninho onde todo dia, antes de dormir, eu escrevia 3 coisas a qual eu era grata. Então, antes de dormir, eu sentia realmente a gratidão por aquelas 3 coisas. Às vezes eu simplesmente agradecia pelo ar que eu respirava, sabe? Pelo meu corpo funcionar perfeitamente. Se você for parar pra pensar, é uma coisa incrível, né? Porque quantas pessoas não têm saúde? Ou mesmo que você não tenha saúde, você tem um prato para comer, agradeça por esse prato para comer. Ah, mas eu só tenho arroz. Tudo bem, agradeça pelo arroz, entende? É o mínimo que você tem, mas agradeça. Quando a gente agradece pelo que a gente tem, a gente abre um canal para poder receber mais coisas do universo. 5. Pare de se nutrir com jornais sensacionalistas e notícias ruins. Gente, tudo bem que a gente tem que se manter informado, mas chegar em casa e ligar a televisão naqueles jornais sensacionalistas que só falam tragédias é uma coisa que te suga muito a energia, sabe? E não só isso, coisas que passam no Instagram, novelas, filmes que falam sobre traição, injustiça, coisas tristes. A gente tem que ao máximo se libertar disso. Porque já ouviu aquela frase, você é o que você come? Eu gosto de falar, você é o que você consome.
Porque tudo aquilo que a gente permite que entre dentro da gente molda a forma que a gente pensa. Então, se você vai assistir uma coisa que fala só sobre tragédia, isso impacta na sua frequência. Então, vamos assistir coisas que elevam as nossas frequências. Bom, gente, essas foram algumas coisas que eu fazia e que eu ainda faço para poder elevar o meu estado vibracional. É um processo, é uma jornada que ela é contínua. Eu acho que ela nunca para, mas o quanto antes você começa, antes você vai conseguir cocriar a realidade que você deseja. E vale ressaltar que para você cocriar a realidade que você quer, não basta simplesmente mudar os seus pensamentos. Você precisa também mudar os seus sentimentos e mudar as suas atitudes. Mas mudar os seus pensamentos é um primeiro e grande passo nessa jornada. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu aproveito para poder responder. E se você gostou, aperta no joinha que ajuda o canal a crescer e até o próximo vídeo.